Tradutor, o Taquinho. Nos últimos 2 dias, os colegas de Bargan visitaram em sua casa quando souberam que ele acordou. Souta não se esqueceu de agradecer a visita. O que o surpreendeu foi que Randolfo visitou. Randolph apenas olhou para sua condição e disse algumas palavras misteriosas antes de partir. Ele não conseguia entender o que Randolph estava tentando dizer. Ele fez o possível para lembrar se ouviu o nome de Randolph durante o jogo, mas, infelizmente, nada veio à sua mente. Essa atitude e personalidade de Randolph eram familiares para ele, e aquele olhar presunçoso era familiar para ele. Ele simplesmente não conseguia se lembrar de nenhuma pessoa que tivesse o mesmo nome e se parecesse com Randolph no jogo. Depois disso, um homem de meia-idade o visitou ontem ao meio-dia. Ele não conhecia o homem de meia-idade, mas quando o homem se apresentou, ele facilmente entendeu. O homem de meia-idade não era outro senão o mestre da guilda do ramo da Guilda dos Aventureiros na Vila de Ibi. Desde que a Vila Ibi foi destruída, o mestre da guilda não pode mais ficar lá e permanecer como mestre da guilda de aventureiros. 90% dos cidadãos da Vila de Ibi morreram naquele incidente, então não há por que ficar lá. Ele visitou Souta para agradecê-lo por conter 2 oficiais de 6 círculos sozinho. Ele sentiu que devia agradecer Souta. Ele não tinha novidades do Instituto, mas quando soube do que aconteceu lá, durante sua ausência, ficou surpreso. Membros de seu grupo, não, o poder de seus colegas de classe estava disparando enquanto eles dominavam as batalhas de ranking. O fato de sua classe ter obtido o primeiro e o segundo lugar do ranking foi satisfatório, mas os outros alunos da classe de Mago 1B estavam alcançando os melhores classificados. A classe deles estava se tornando a classe mais forte em todo o primeiro ano, sem dúvida. Depois de vivenciar uma situação de vida e morte na aldeia Ibi, de alguma forma os alunos da classe de Mago 1B mudaram. Suas habilidades foram refinadas para um nível mais alto e isso fez com que seu poder de batalha subisse para o próximo nível. Sua visão de mundo se ampliou conforme eles entendiam o que significava estar ao lado da morte. Eles amadureceram em ângulos diferentes, exceto Brian, que estava acostumado com esses problemas. Nos últimos 2 dias, Souta tentou recuperar sua mana bebendo poções de mana, mas infelizmente não conseguiu. 2 dias não foram suficientes para ele, mas Souta não se incomodou com o fato. Porque ele poderia promover sua classe a qualquer momento que quisesse, usando os pontos de habilidade e a carta de nivelamento de habilidade que ele obteve na missão. No mínimo, ele queria salvar sua carta de nivelamento de habilidade, ele simplesmente não usava seus pontos de habilidade agora, pois não faria diferença em seu poder de luta porque ele não podia usar sua mana. Apenas uma missão de escolta foi o suficiente para ele concluí-la. A missão de escolta em direção à Floresta da Luz Eterna. Souta estava tomando um café quando Lumilia entrou em sua casa com Cluster. O que foi? Souta perguntou a Lumilia antes de tomar um gole de café. Eu terminei o que você me pediu para fazer. Lumilia respondeu e colocou um pedaço de papel na mesa de Souta. Souta colocou o café na mesa e olhou o papel. Este papel era a missão de escolta de que ele precisava. Ele não queria viajar para o Império Eterno sem ter uma missão. É melhor se ele tiver uma missão para maximizar os benefícios que receberá. Lumilia, leve Brian e o resto com você. Você completará esta missão enquanto eu farei outra missão de escolta com os membros da Corporação Lane. Souta disse a ela depois que ele terminou de ler o conteúdo da missão. Ele então acrescentou, bem, é para maximizar os benefícios que receberemos. Lumilia não teve escolha a não ser concordar com ele depois de ouvir suas palavras. Souta esvaziou sua xícara de café antes de se levantar e dizer, vamos, tenho que conhecer o pessoal da Corporação Lane. Compreendo. Lumilia acenou para ele enquanto olhava para seu rosto. Ela estava tentando adivinhar o que estava em sua mente. Souta e Lumilia se separaram. Souta trouxe Yuko com ele para a Corporação Lane enquanto Lumilia trouxe Cluster para se encontrar com Brian e o resto. Souta chegou na Corporação Lane com Yuko. A recepcionista rapidamente o guiou até o espaço atrás do prédio. Jimmy e as 6 pessoas que ele escolheu já estavam esperando por ele. Você está aqui. Já expliquei o que você vai fazer com eles. Jimmy disse quando viu Souta. Ele o cumprimentou e olhou para as 6 pessoas.
Boa. Solta assentiu com uma expressão satisfeita. Ele virou a cabeça para os 6 e os observou. Parece que ele não estava errado em escolhê-los. A aura que eles emitiram desta vez foi diferente da primeira vez que ele os conheceu. Eles ficaram mais fortes. Não há dúvidas sobre isso. Eles iriam se tornar Hanks bem em breve se continuassem melhorando sua força. Bom dia, capitão. Um homem com um físico enorme cumprimentou Solta. Sua pele era morena e ele tinha 2 antenas saindo da testa. Seu nome era Jagrit. Bom. Solta assentiu e passou os olhos pelas 6 pessoas à sua frente. Depois de um tempo, ele abriu a boca e disse, Jim me disse que desta vez já o informou sobre nossa missão. Estou certo. Sim, capitão. As 5 pessoas responderam a ele ao mesmo tempo. Eu sei, eu sei. Um homem com um olhar entediado disse. Ele era alto e não tinha um corpo enorme como o de Jared. Uma de suas orelhas estava pontuda e a outra não. Sua orelha pontuda estava cheia de brincos. Seus olhos esverdeados estavam oblíquos e pareciam ferozes. Seu cabelo era moicano e sua cor era verde. Ele se chamava Jinvi. Esse homem foi quem lutou contra Solta antes. Essas 6 pessoas ficaram chocadas quando souberam de Jimmy que estavam indo para a Floresta da Luz Eterna. Essa floresta era extremamente perigosa para seu nível de poder atual. Eles pensaram que Solta estava louco por escolher aquele lugar como sua primeira missão, mas quando souberam de Jimmy que Solta estava falando sério, eles só puderam aceitar o fato. Na verdade, até agora eles eram contra ir àquele lugar, mas a decisão foi de Jimmy. Jimmy disse a eles para seguirem a ordem de Solta e ele era a prioridade deles. Vocês sabem o que fazer. Vocês prepararam suas coisas? Partimos hoje. Solta disse a eles com um tom sério. Apesar da falta de mana, ele estava emitindo forte pressão na área ao redor. Sim, capitão. Eles disseram ao mesmo tempo. Os membros do meu grupo vão se juntar à nossa expedição. Solta disse a eles antes de se virar. Capitão, os membros do seu grupo são estudantes, estou certo. Jinvi abriu a boca e perguntou a Solta. Solta fez uma pausa e virou ligeiramente a cabeça. Ele olhou para Jinvi nos olhos. Sim, eles são estudantes como eu. Por quê? Não tenho certeza se eles são tão fortes quanto você ou não. Quero saber se eles se tornariam um fardo ou não. Jinvi levantou uma questão com um sorriso no rosto. Você não precisa se preocupar com eles. Além disso, eu confio mais nos membros do meu grupo do que em você. Eu nem sei se você vai usar a boca na batalha ou não. Solta respondeu com uma expressão fria no rosto. Ele então acenou com a mão e se virou. Você! Jinvi sibilou quando as veias pipocaram em sua testa. Ele estava prestes a saltar em direção a Solta, mas Jagret e um anão chamado Finci o pararam. Solta ignorou essas pessoas. Ele não tem problemas com seus subordinados, exceto com aqueles Jinvi. Não, para começar, isso não é um problema. Ele podia controlar aquele tipo de pessoa pela força, mas Solta decidiu pegar leve. Jimmy caminhou ao lado de Solta e perguntou, você leu as notícias? Notícia? Solta olhou para Jimmy com pontos de interrogação na cabeça. Ele não tinha ideia do que estava nas notícias por causa do que aconteceu com ele. Aqui. Leia isto. Jimmy empurrou o jornal para o lado. Solta olhou para ele enquanto colocava uma garrafa de poção no bolso. Ele tirou a tampa e bebeu de uma vez. Depois disso, ele passou os olhos pela primeira página do jornal. O aluno que usou 2 poções de monstro para parar um membro dos pecados capitais. Sua mente ficou em branco quando leu a primeira página do noticiário. Sua foto também foi impressa no canto do jornal. Quem diabos divulgaria essa informação? Solta franziu as sobrancelhas antes de olhar para Jimmy. Qual é o nome da família? Solta perguntou. A família Freys, disse Jimmy. Se fosse essa família, eles não fariam isso, disse Solta enquanto olhava o jornal. Se o público souber do incidente na aldeia B, muitos problemas ocorrerão. Especialmente para ele.
O fato de que ele acordou em apenas 2 semanas após beber 2 porções de monstro era um assunto enorme. E algumas pessoas estão me mirando. Eu me pergunto quem eu ofendi dessa vez. Um sorriso se formou no rosto de Souta.